Rapaziada, sextou, né? A gente sextou na cara do gol. Porém, sexta-feira, para quem aposta, pelo amor de Deus, pouquíssimas oportunidades. Mas eu listei aqui alguns jogos que a gente dá para apostar sim no pré-jogo, tá? E outros jogos que nós vamos estar observando no ao vivo. Então se inscreve agora no canal, tá? Para você não perder nenhum vídeo como esse, até porque o final de semana começou. O final de semana começa na sexta, né? E sexta, sábado e domingo você terá sempre o Na Cara do Gol. Então você, para ser notificado, não perder nenhuma análise, é bom que você esteja inscrito. Então clica agora que eu vou soltar a vinheta, tá? Enquanto você já clica nem se inscrever. Vai lá. Show de bola, vamos lá. Vou começar aqui com o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Werder Bremen, né? E quando se trata de Borussia Mönchengladbach, o melhor mercado para se atuar, de fato, é o mercado de gols. Assim como na maioria dos jogos do futebol alemão, da Bundesliga. E também, cara, fica de olho na Bundesliga 2, também tá muito favorável para gols, tá? E vamos dar uma olhada primeiro na classificação, pra gente ver como é que tá a posição desses dois times, né? Estão ali no meio da tabela, são dois times bem parecidos, né? Parecidos tanto no número, igual no número de pontos, parecidos também no número de vitórias. Gols feitos, 38 gols Borussia Mönchengladbach, 37 gols a equipe do Werder Bremen, 42 gols tomados pelo Gladbach, 46 gols tomados pelo Werder Bremen, ou seja, números extremamente parecidos, tá? Borussia Mönchengladbach, quando joga como mandante, tem um rendimento melhor, né? Consegue vencer muitas partidas. Como visitante, o Werder Bremen é uma equipe mediana, é uma equipe fraca realmente quando joga como visitante, tá? Os últimos jogos do Borussia Mönchengladbach, teve a derrota agora para a equipe do Leipzig, teve a derrota para o Mainz. Eles, na verdade, quando jogam fora de casa, é muito ruim como visitante. Dentro de casa, melhora muito o rendimento. Então, acredito em um jogo muito equilibrado entre eles, mas vejo realmente prevalecendo um favoritismo para a equipe do Gladbach, que é superior do que a equipe do Werder Bremen. Mas eu não confio em apostar no Gladbach. Acredito que o empate anula pode ser até uma opção aqui, tá? Mas não é uma aposta que eu faria no pré-jogo, porque não é uma aposta muito confiável devido à defesa do Gladbach, que é uma defesa muito ruim, então tudo pode acontecer. Werder Bremen, como eu falei, né, para vocês, principalmente quando joga fora de casa, tem um rendimento muito baixo. Não é à toa que dos últimos jogos só venceu a equipe do Stuttgart, que é uma equipe extremamente fraca, né? Mas é uma equipe que sofre muito quando joga fora de casa. Por isso que eu vejo uma tendência para um jogo movimentado com muitos gols. Eu optei em levar para o ao vivo, para encontrar odds melhores, né? Buscar ali um gol no primeiro tempo, se o jogo estiver bem movimentado, né? Buscar ali o acima de 1,5, até mesmo possível acima de 2,5. Só que como a odds está uma odds muito baixa, porque o mercado entende, a casa de aposta entende também que é um jogo totalmente favorável para gols, obviamente ela deixa as linhas bem baixas, né? E por deixar as linhas baixas, acaba que é melhor a gente levar para o ao vivo, tá? Esse jogo do Valladolid contra a equipe do Atlético Bilbao, cara, é um jogo que eu recomendo vocês ficarem de fora, né? É um jogo também que eu levaria para o ao vivo, para buscar o mercado de escanteios. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Telegram gratuito, onde eu sempre compartilho análise no ao vivo lá e de pré-jogo também. Então, esse jogo eu vou estar acompanhando. Se eu encontrar uma oportunidade no ao vivo, eu vou estar compartilhando com vocês lá, tá? E por que eu recomendo vocês ficarem de fora? Obviamente, o Atlético Bilbao é melhor do que a equipe do Valladolid. Só que o momento do Bilbao não é muito bom, cara. Se a gente for parar para observar aqui, ó, o time vem numa sequência muito grande sem vencer, né? 5 jogos sem vencer, sendo apenas um empate contra o Rayo Vallecano, mas perdeu para a equipe do Barcelona, até aí normal, perdeu para o Osasuna, perdeu para a equipe do Girona dentro de casa, perdeu para o Atlético de Madrid, então vem numa sequência realmente muito ruim, né? E principalmente quando joga fora de casa também não tem um bom rendimento. Então só venceu aqui a equipe do Valência, né? Que foi pela Copa do Rei, e o Valência vive uma temporada horrorosa. Então jogando fora de casa o Atlético Bilbao não é bom. O Valladolid, né, também não vem em um momento muito bom, mas dentro de casa melhora muito, joga muito bem. Então conseguiu vencer do Espanhol, empatou com o Osasuna, que é um adversário difícil, venceu o Valência e perdeu para a equipe do Rayo Vallecano, mas foi um jogo que até o Valladolid jogou muito bem, jogou até melhor do que o Rayo Vallecano, tá? Então vejo um jogo realmente muito difícil para você apostar no pré-jogo, recomendo que fique de fora. Pode ser um jogo com gols? Pode, pelo momento principalmente do Bilbao, não está tão bem defensivamente. Pode ser um jogo truncado com poucos gols, pode ser um 0-0? Pode, então o mercado de gols não é bom atuar aqui, tá? O ideal realmente é levar o jogo pro ao vivo, beleza?
Outro jogo, Lyon contra Nantes. Esse jogo eu já vejo um jogo com uma tendência muito grande de gols. O Lyon melhorou muito, o Lyon começou muito mal a temporada. E o Lyon melhorou muito. Dessa vez vai ficar de fora de uma vaga de Champions League, numa vaga Europa, porque é uma temporada que o Lyon tá realmente voltando. Como mandante, melhorou muito, como eu falei, nos últimos jogos, tá? Deixa eu botar aqui os últimos jogos pra vocês darem uma olhada, ó. Ó os últimos jogos do Lyon, ó. Dos últimos 10 jogos aí, ó, apenas uma derrota que foi para o Alcherry, né? Mas ou empatou ou perdeu. Mas é uma equipe ainda que oscila muito. Dentro de casa aumenta muito o seu rendimento. Isso é fato. Mas o Nantes é uma equipe muito enjoada. Fora de casa perdeu para a equipe do Paris Saint-Germain e para o Lens, normal, porque são equipes bem superiores, mas pô, empatou com a Juventus, teve aquele jogo, né? Empatou com o Rangers, venceu a Ajaccio. Não é uma equipe ruim, a equipe do Nantes. Para esse jogo, o que é que eu acredito? Acredito no acima de 1,5, cara. Na minha opinião, o acima de 1,5 é a melhor opção, que é algo que se repete muito, muito, muito nas partidas do Lyon e Nantes. É gols, né? O Lyon ainda tem uma defesa frágil, mas melhorou muito ofensivamente. Obviamente o Lyon é favorito aqui, mas eu não apostaria em vitórias. Mercado de gols para mim é a melhor opção. Você pode atuar no ao vivo com um gol no primeiro tempo e acima de 1,5. Ou você pode atuar no acima de 1,5 aí, fazendo alguma múltipla, tá? Nesse jogo que é excelente, beleza? Trazendo agora para a Premier League, aqui eu vejo muito interessante, velho. Dá pra gente criar uma aposta aqui nesse jogo do Newcastle contra o Nottingham Forest, tá? A equipe do Newcastle tá brigando por uma vaga na Champions League, tá bem posicionada aqui, tá? Porque, por exemplo, ó, o Newcastle tá com 25 jogos, o Tottenham tá com 27 jogos, tá? E o Manchester United tá com 26 jogos. Ou seja, se o Newcastle vencer esses 2 jogos que está faltando, ele simplesmente empata com o número de pontos, né? Na verdade, empata não, né? Se ele vencer os 2 jogos, mas o United falta mais um jogo. Então ele se aproxima muito do Manchester United, né? E passa completamente a equipe do Tottenham, porque é 6 pontos aqui. Então eles podem passar o Tottenham vencendo esses 2 jogos e fica ainda com 2 pontos de vantagem, quando igualar o número de jogos com o Tottenham. E eu vejo um forte candidato a equipe do Newcastle realmente de conquistar essa vaga. O time está muito entrosado, o time é muito sólido defensivamente, apesar de estar vacilando defensivamente nos últimos jogos, né? Mas continua sendo a melhor defesa, continua tendo um ataque que não é um ataque excepcional, e tanto se você pegar os times daqui de cima da tabela, ele é o pior ataque, né, desses times grandes aqui que estão brigando por uma vaga na Champions, numa competição europeia, mas é um ataque muito eficiente. Então, para esse jogo, o que é que eu acredito? A gente tem uma equipe do Nottingham Forest, que é uma equipe extremamente defensiva. Eles costumam jogar um pouco mais aberto quando enfrenta equipes que não são as grandes equipes, né, da Premier League, mas o Newcastle hoje já pode ser considerado uma grande equipe, né, da Premier League pelo desempenho que vem tendo. E o que é que eu acredito para esse jogo, cara? O que é que eu acredito para esse jogo aqui? Primeiro, eu acredito no abaixo de 3,5. Eu não acredito que vai ter 4 gols nessa partida, porque são 2 equipes bem defensivas, tá? Então acredito nisso. Acredito, só que aí a odd está muito baixa, obviamente. Então eu recomendo você criar uma aposta. Então acredito no abaixo de 3,5. Acredito que não vai acontecer 2 gols, então no abaixo de 2 gols no primeiro tempo. Ou seja, você já combinou mais uma opção aí. E acredito que o Newcastle saia com no mínimo um empate. A vitória do Newcastle, você acredita na vitória do Newcastle, Marcão? Acredito, mas é um risco. Pode ser um jogo de 0-0, pode ser um jogo de 1-1, pode empatar esse jogo, tá ligado? Não duvido nada da equipe do Nottingham se fechar lá atrás. E o Newcastle também tem muita dificuldade, como eu falei, no setor ofensivo. Então acredito que no mínimo o Newcastle saia com empate. Então a gente dá pra fechar um odds aí acima de 1,75. Inclusive eu vou mandar esse bilhete lá no meu Telegram gratuito. Se você tiver lá, você vai aproveitando. O link tá aqui na bio, na descrição, tá? Na descrição, beleza? Mas é bem interessante. Na primeira liga, cara, não vou apostar, eu acho muito ruim esse jogo. Santa Clara é uma equipe que vai ser rebaixada na primeira liga, né, em Portugal, primeira divisão. O Rio Ave, fora de casa, é um dos piores visitantes, então é um jogo para você observar no ao vivo, mas eu não apostaria, tá? Na Série A da Itália tem Sassuolo, Spezia, tem Atalanta e Empoli. Cara, jogos da Sassuolo eu gosto de atuar em gols, eu não confio no time da Sassuolo. Então, e a Spezia vem de uma vitória agora para Inter de Milão. Spezia dentro de casa tem um rendimento, fora de casa cai completamente, tá? Então, obviamente, a Sassuolo é favorita, mas eu não gosto de apostar favorecendo a equipe do Sassuolo. Eu prefiro apostar no mercado de gols, mas eu prefiro aqui nesse jogo levar pro ao vivo, porque eu não sei como é que vai estar a postura da equipe do Spezia, tá? Já o jogo da Atalanta contra o Empoli é um jogo para a Atalanta se recuperar no campeonato.
né, para voltar a vencer no campeonato. Mas o momento é tão ruim da Atalanta, por mais que o Empoli seja muito ruim, esteja no momento ruim, mas o momento da Atalanta também é ruim, tá ligado? Então, pô, eu pego aqui a Atalanta, os últimos jogos da Atalanta, cara, ó pra isso, ó. Olha os últimos jogos da Atalanta como tá sendo, ó. Apenas uma vitória contra a equipe da Lazio, uma baita vitória, né? Mas perdeu pro Napoli, empatou com a Udinese, perdeu pro Milan, perdeu pro Lecce dentro de casa, aí venceu pra Lazio, perdeu pro Sassuolo, perdeu pra Inter de Milão. Então, assim, os últimos jogos da Atalanta não tem sido bom, por mais como eu falei, o time do Empoli é horrível. A Atalanta é favorito, mas a odds não tá favorecendo. E pra mim é um jogo arriscado, eu prefiro ficar de fora, tá? Então essas são as análises para sexta-feira. Vamos pra cima, tá? E lembra de se inscrever aqui no canal para você ter acesso a todas as minhas entradas. Tamo junto.